Bora começar? Hoje eu não vou muito enrolar, não. Vou começar logo direto e também mudei a ordem das coisas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como, não, o que é orar, como orar e o que é orar biblicamente, né? Então a gente vai viajar um pouco sobre as questões envolvendo a oração dentro das escrituras sagradas. Hoje vai ter muito mais leitura de texto, né? Do que análise em si, do que diz o texto. Espero que fique bom, espero que vocês gostem. E sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Então sejam bem-vindos à Academia de Shen, esse canal que a gente criou para tentar trazer luz às escrituras sagradas e tirar todo engano. E agora eu vou, nesse vídeo, né, como eu estava falando, eu tive uma pequena dúvida sobre orar ou sobre oração e fiz uma pequena pesquisa que acabou normalmente, né, como vocês já estão acostumados aqui nesse canal, acabou se tornando uma grande pesquisa. A pesquisa é extensa, mas aqui no vídeo não vai ser tão grande assim. O vídeo vai ficar longo, mas não por causa da pesquisa em si, mas por causa que eu vou ler bastante textos, né? Vocês vão entender por quê. Quem tiver interesse, obviamente, vai continuar no vídeo, que é sobre o que significa realmente orar e como se deve orar da forma correta. Não digamos da forma correta, mas da forma mais próxima possível do que você tenha que fazer para ser educado, vamos dizer assim. E de que forma você tem que fazer para que você não venha a ser, não venha a estar, né, blasfemando ou estar tratando de forma equivocada ou errada o seu próprio Deus. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para o texto. Eu sei que eu tinha que falar alguma coisa, eu já esqueci, mas no decorrer do texto eu vou lembrando e a gente começa a discutir sobre os assuntos. Vamos lá. Então, vamos embora. Tem bastante música que fala sobre oração, mas nesse vídeo eu acho que não vai ser tão importante. Eu posso deixar isso para um outro momento, porque agora aqui eu quero mais... porque a oração em si, né, não está necessariamente ligada a louvor. Vocês vão ver que alguns textos de oração na Bíblia são louvores, mas hoje em dia, quando se trata de igreja, quando se trata de culto, as orações em si são separadas dos louvores, não são unidas como eram antigamente. Vocês vão ver durante o texto. Mas o que é orar? Vamos direto para o que interessa. Foi mal, eu pensei que tivesse errado, mas está certo. Só mudou a ordem. Mas vamos embora. Tem duas palavras relacionadas à oração, ou orar, que é um verbo primeiro grego para o Novo Testamento e um verbo hebraico uma palavra hebraica para o Antigo Testamento. Então vamos lá. Prosekomai, tá aqui, ó. É um verbo que significa orar ou suplicar especificamente. Refere-se à oração dirigida ao seu Deus, no caso aqui a Yahweh, muitas vezes com conotações de adoração e devoção, de acordo com o preceito Austin. Em detalhes, prosekomai é composto por pros, né, uma preposição que indica direção, em direção a, proximidade ao movimento em direção a algo ou alguém, e eukomai, né, eukomai, é um verbo que significa orar, pedir, desejar ou fazer um voto. Preste atenção que orar é a palavra religiosa que chegou até a gente, né? Mas preste atenção nos outros significados que ele botou. Pedir, pro lado de cá, né, que fica. Pedir, ou desejar, ou fazer um voto. Não é uma mudança tão grande na leitura que vai fazer para vocês, mas vai fazer um pouco de mudança na leitura conforme a gente for para os textos específicos. Você entender que orar é pedir, desejar ou fazer um voto. Portanto, continuando a leitura, portanto, prosekomai engloba a ideia de dirigir uma oração, um pedido ou um voto a Deus como um senso de reverência e intimidade. Definição e origem de prosekomai. Para começar, um termo grego, eu já tinha falado isso, não precisava botar, né? Pros, que é em direção a, e eukomai, que é fazer um bom pedido, né? Fazer um bom desejo. Esse eu é bom.
Isso implica que a oração não é apenas um desejo pessoal, mas também uma conversa direcionada a Yahweh. Agora vamos à palavra do... Deixa eu ver, já é direta. Não, a proseucomai é predominantemente encontrado no Novo Testamento, refletindo o uso das primeiras comunidades cristãs, por exemplo, em Lucas 6,12, Yahushua, né, Jesus, é descrito como se retirando da multidão para orar fervorosamente, destacando a importância da oração dedicada em seu ministério. Aqui está a fonte de onde eu tirei parte desse texto. E, por outro lado, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, você pode falar assim, na Primeira Aliança, a gente nem falou sobre isso ainda em algum vídeo, né? Em hebraico, deixa eu só consertar aqui, a palavra palal, né, tem o significado principal de julgar, seja em forma oficial ou mental. Então, palal é julgar. Então, preste atenção o que isso tem a ver com a oração em si. Por extensão, também pode significar interceder, certo? Ou orar especificamente, não, especialmente quando se refere a uma avaliação pessoal ou um pedido a Deus. A raiz da palavra palala é a base do termo lehipalel, né? Tá aqui, ó, que é frequentemente traduzido como orar. A análise dessa palavra revela que ela pode ser dividida em 3 partes. Tem a primeira parte que indica para ou a fim de, igual o grego, né, do prós. Tem o sufixo reflexivo, então uma ação que volta para si mesmo, preste atenção. E tem o palal, que é julgar. Então, orar em hebraico, que é esse lehipalel, né, é uma palavra que significa que você está julgando a si mesmo, certo? Então, quando você vê a palavra orar ou oração, né, na Bíblia, então, pense então nisso, que você está fazendo um julgamento de si mesmo, certo? E também está fazendo um pedido aos dois ao mesmo tempo. Portanto, a palavra hebraica para oração pode ser interpretada como julgar a si mesmo ou avaliar a si mesmo para com Deus, né, em direção a Deus. Tem a parte de direção a. A oração não é apenas um pedido, mas também é um ato de autoavaliação e busca por alimento com a vontade divina. Além de oração e julgamento, a palavra também pode ter o sentido de fazer maravilhas e realizar feitos notáveis. Essa palavra também é usada nas Escrituras no Velho Testamento quando se refere a Deus e Deus fazendo essas coisas. Como em referências à grandiosidade do poder de Yahweh. Em resumo, o palal em hebraico pode adquirir os seguintes significados, como julgar-se a si mesmo, né, interceder por alguém ou fazer maravilhas. Nós aqui, obviamente, como somos seres humanos, vamos ficar nesses 2 primeiros aqui. Prestem bem atenção nisso. Julgar a si mesmo, né, ou interceder por alguém, ou por si mesmo, diante de Deus, diante de Yahweh. Lucas 18, do 1 ao 14. Eu vou só ler o texto e vocês já vão pensando nesses sentidos que eu falei de julgar a si mesmo, ou de interceder ou fazer um pedido. Aí vocês vão ver como a leitura do texto, que às vezes, de repente, até vocês já conhecem, vai ficar um pouco diferente do que a leitura que vocês teriam se a palavra orar na cabeça de vocês fosse só falar com Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, que é Jesus falando, no caso falando sobre Jesus, Yahushua, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Yahweh temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, uma viúva foi até o juiz e ficava pedindo para ele essa coisa, mas ele não queria julgar, certo? E por um tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Yahweh, a Deus, nem respeito os homens, isso juiz. Todavia, como esta viúva me molesta, fica me enchendo o saco, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. Presta atenção. Eu vou fazer esse negócio aqui, porque toda hora ela vem me encher o saco. Eu não quero mais que ela fique me molestando, me importunando. Então disse Deus, então disse Urim: ouviu o que diz o juiz injusto? E Deus, Yahweh, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ou seja, esse juiz injusto, que não temia Deus, foi lá e fez justiça para essa viúva, né?
e nem gostava dela. Imagina então o seu Criador quando você pede alguma coisa para ele, clama alguma coisa para ele. É óbvio que ele vai fazer. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, agora ele falando dele mesmo, Jesus, porventura achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam assim em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Presta atenção. Provavelmente está falando dos fariseus, saduceus, publicanos. 2 homens subiram ao templo a orar. Olha o orar aqui. Então preste atenção o que é o orar quando ele começa a falar sobre o que a pessoa está falando. Um fariseu e outro era publicano. Né? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha como é que ele orava. Ó Yahweh, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Já apontando para o cara. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que eu possuo. E ele estava fazendo essa oração em voz alta, então ele queria aparecer. É nisso que se baseia esse texto. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Yahweh, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Fala desceu porque o templo era no alto, né? E as pessoas ficavam do lado de fora, no pátio. E não aquele que é o publicano desceu justificado para casa, mas não aquele que era o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Tu viu que o cara só ficava falando dele mesmo, das coisas que ele fazia, das coisas que ele realizava, né? E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esse é o primeiro texto que eu trago para vocês, mas vamos logo ao segundo. Um versículo bem curtinho aqui, 1 Coríntios 14, 13. Pelo que, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Tá vendo o ore aqui? O ore bem claro no sentido de pedir. Peça, interceda para Deus para que você possa interpretar, certo? Colossenses 3, do 3 ao 1, capítulo 1, do 3 ao 12. Provavelmente Paulo, né? Graças damos a Yahweh, Pai de nosso Senhor e ungido Yahushua, orando sempre por vós. Tá vendo? Pedindo, intercedendo sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé no ungido Yahushua e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos é reservada no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste o dom gratuito de Yahweh em verdade. O dom gratuito do perdão, a graça, né? Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro do ungido, o qual, ungido aqui, Messias, né? Machia, o qual nos declarou também vosso amor no vento, no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade. Tá vendo que associou orar a pedir? Certo? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, aqui é Yahushua, né? Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Yahweh, agora é o Pai. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, e toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças, olha o graça aqui, o cáris, né, ao Pai, dando de graça para o Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Texto maravilhoso de Paulo aqui, como se fosse uma grande oração, e ele associando a questão de orar e pedir, interceder, né, pelas pessoas. Agora vamos para outro texto. O segundo texto aqui que eu vou trazer é o trecho que tem o Pai Nosso, né? Mateus 6, capítulo 6. Mas as pessoas se focam muito no Pai Nosso em si e não vê o que ele disse antes. Né? Até eu vou trazer outro texto também que vai mostrar um pouco do que ele disse antes, do que ele disse depois, para você ver o contexto da coisa em si. Então vou ler só o texto aqui. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por ele. Lembra que ele falou? Para você não ficar se exaltando, né? Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai, que está nos céus.
Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então, se você fica fazendo coisas para que as outras pessoas te vejam, você já recebeu o que você queria. Em verdade eu vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, vou pegar aqui, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu pai, né, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, certo? Não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e para as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, tá vendo? Em verdade vos digo que já receberam seu galardão, né? Então eles fazem para ser vistos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis vãs repetições. Preste atenção. Preste atenção. Olha aqui, vou até pegar. Eu não tinha prestado atenção nisso. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Porque agora vai ficar grifado. E orando, não façam, né, vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai... Cadê aqui que eu tô, né? Fico rolando até enquanto eu tô lendo. Vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Tá vendo? Pedirdes. De novo, né? Até esqueci qual é a tecla. Pronto. Portanto, vós orareis assim. Aí vem sim, em si o Pai Nosso em si. Você já conhece muito bem, então eu vou rápido. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, certo? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas. Aqui perdoar é a questão do... Esqueci, mas depois eu lembro. Mas é a questão de dar, né, de graça, o perdão, dar de graça o que a gente, a dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores, ou seja, nos perdoa da mesma forma que a gente perdoa. E não nos induzas à tentação, nos deixe cair à tentação, mas livrar-nos do mal. Aí esse finalzinho aqui, porque teu reino, poder e a glória para sempre amém, é um enxerto, né? Até faltou aqui o parênteses. Por quê? Aí ele continua, depois que termina a oração. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O texto continua, obviamente, mas eu só peguei essa parte aqui que é a parte que eu achei importante. Não useis vãs repetições e sempre quando pedirdes, certo? Vocês vão ver que a maior parte de quando eles ficarem falando de oração, ele vai estar sempre falando sobre petições. E o próximo, agora, fazer o corte. Não, fazer o corte não, continuando. Então, vamos lá. Vamos ao significado de algumas palavras em português, para que a gente entenda do que a gente está falando. Não existe só esse significado para rezar, mas eu quero que vocês entendam. Eu botei um significado só para diferenciar de orar, né? Porque orar tem vários significados e rezar também. Dependendo da sua religião, você pode usar vários significados diferentes, mas para esse texto, para esse estudo, entenda que quando eu falo de rezar, eu estou falando de fazer entoações gravadas de memória, certo? Como os mantras, como em religiões orientais, no hinduísmo e budismo, né? Por exemplo, o que significa credo? Uma fórmula recitada coletivamente, como no credo apostólico do cristianismo. O que significa chacona ou ladainha? Orações repetitivas, né? E o que significa jaculatória? Não é ejaculatória, tá? É jaculatória. No cristianismo, pequenas orações curtas e repetidas com devoção, tá vendo? Então são coisas que você grava de memória, rezar, né? E você vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Vocês acabaram de ver que Jesus falou para não fazer isso, tá? Só para deixar claro. E orar?
Orar, a gente acabou de ver, é pedir, interceder, julgando a si mesmo, mas de uma forma mais livre, né? Falar o que você deseja, de coração, de verdade. Não façam como gentios, façam dessa forma. Eu botei também aqui a palavra meditar, mas não no sentido de meditar como usam os hindus, por exemplo, né? Ou no yoga, né? Meditar aqui no sentido é de você julgar a si mesmo, né? Pensar nas coisas que você tem feito na sua vida ou nas coisas que você quer fazer e ou em outro contexto, né? Meditar na palavra de Deus, na palavra de Yahweh, pensando no que você tem que fazer de acordo com o que você leu. Isso também é meditar. De qualquer forma, você está se julgando, se autoanalisando. E interceder, porque você está pedindo por si mesmo e pelos outros. Aí eu só citei aqui o ora pro nobis, que quer dizer orai por nós, mas esse orai por nós perde o sentido se você não entende que orai por nós é peça por nós, interceda por nós, né? É a oração lá do que faz parte uma oração católica, né? Que é em latim. Por isso que é ora pro nobis, quer dizer orai por nós. Agora eu coloquei aqui várias indagações. Indagações eu quero que vocês entendam. Como eu falei, orar é interceder. Mas quem é que intercede por nós? Vocês já viram várias pessoas falando, várias pessoas intercedem por nós, né? Então vamos lá. Quem intercede por nós? Os santos, como os santos católicos, ou qualquer outro tipo de santo, não importa. É ele que intercede por nós? Ou então, é Yahushua, Jesus, que intercede por nós? É o Espírito que intercede por nós? Eu falei sobre isso num vídeo passado aí. Quem não viu, vai lá ver o vídeo que vai falar sobre. Foi? Romanos 8? Eu acho que foi, né? Ou é você mesmo que tem que interceder por você mesmo e pelas outras pessoas? E as outras pessoas que têm que interceder por você? Pense sobre isso. Eu vou deixar essa no ar, né? Não é que eu não vá responder, não. Eu quero mesmo que vocês pensem sobre isso. Quem intercede por você? Quem que intercede e quem que intercede pela sua igreja? E a segunda coisa que eu botei ainda maior aqui no texto é: o que é orar? Como se deve orar? Nós fazemos a oração correta quando a gente fecha os nossos olhos e começa a falar com o Papai do Céu? O que tem que ter numa oração? E é isso que a gente vai pensar agora nesse vídeo, a partir de agora. A oração nos moldes bíblicos. A Bíblia tem diversas orações registradas, feitas por diferentes pessoas em contextos variados. São louvores, arrependimentos, súplicas, gratidões, intercessões e etc. Então aqui eu vou trazer para vocês uma lista de quem orou, né, e uma breve explicação de como foi feita essa oração. De início aqui está sem o texto, depois a gente vai para os textos. No Antigo Testamento você tem lá Abraão intercedendo por Sodoma, né? Ele pede que Yahweh, né, poupe Sodoma. Eu sempre corrijo, mas eles vão lá e tiram. Enfim, poupe Sodoma se houver algum justo na cidade, a passagem meio famosa de Gênesis 18, de 22 a 23. Em segundo, você tem lá Moisés intercedendo por Israel após o pecado deles fazerem o bezerro de ouro para adorar, né? Então, ele tentou pedir, né, interceder pelo povo e também pediu que o povo se arrependesse. Ele clama a Deus que perdoe o povo e apague seu nome, ou apague seu nome do livro da vida, né? Então, bem, eu não faria esse tipo de coisa, mas Moisés tinha bala na agulha. Êxodo 32, 11 ao 14, e depois do 30 ao 32. Você tem a oração da Ana, né? Pelo filho dela, né, por um filho. Ela ora em lágrimas, pedindo um filho a Yahweh. Aqui tem 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 18. Ela suplicando para ter um filho. Você tem a oração de Davi, por arrependimento e confissão. Ele pede perdão pelo pecado com Betseba, né? Você tem aqui uma outra referência, que é o Salmo 51, a oração completa que ele fez. Você tem também Salomão, quando ele começa a orar para que Deus aceite aquele templo que ele construiu. Ele construiu o templo e quer que Deus aceite aquele templo para que e Deus fala que vai aceitar aquele templo como um templo de sacrifício, né? De animais. Pede que ouça as suas orações feitas no templo e abençoe o povo. Aí está lá em 1 Reis 8, 22 a 53.
Você tem a oração de Elias, quando ele pede que desça fogo do céu. É muito interessante essa passagem. Ele pede que Yahweh mostre que ele é o verdadeiro Deus, quando lá os profetas de Baal Senhor, né? Os profetas de Baal estavam, não, nosso Senhor que é o verdadeiro Rim, o verdadeiro Elohim, Deus, né? Elias foi lá, não é, só o meu. E fez aquela oração e depois desceu fogo do céu e consumiu tudo. Tem a oração de Ezequias, que é de quando ele pede por cura, ele pede por mais tempo de vida, né? Quando ele informam a ele que ele iria morrer. Em 2 Reis 20, capítulo 20, do versículo do 1 ao 6. Tem a oração de Esdras, confissão pelo povo. Ele confessa os pecados pelo povo e clama por misericórdia, em Esdras 9. Tem a oração de Neemias, também está pedindo perdão e ajuda para restaurar Israel, né? Depois do cativeiro da Babilônia. Neemias 1, do 4 ao 11. E a oração de Daniel, né? Quando ele também pede pelo povo e recebe a revelação das 70 semanas. Daniel 9, do 3 ao 19. Você tem aqui a oração de Jonas, no ventre do peixe, da baleia, do animal gigante lá, e clama a Deus em angústia, reconhecendo seu erro. Porque mandou ele para uma cidade, ele tenta fugir do caminho dele indo para outra. Vou cortar não, vamos continuar. E no Novo Testamento, você tem algumas também. A Maria, a Miriam, né, mãe de Arruxa, em Lucas 1, do 46 ao 55, ela exalta a Urim, a Deus, por tê-la escolhido para ser mãe, né? Você tem aqui o pai de João Batista, né? Yahanan, Zacariarro, né? Quando ele exalta a vinda do Salvador e do papel do filho dele, que vai fazer parte, né, dessa história. Lucas 1, do 68 ao 79. Você tem a oração de Simeão, né? Ele agradece por ter visto o Salvador antes de morrer. Lucas 2, do 29 a 32. Você tem o próprio Yahusha fazendo Pai Nosso, né? O que a gente acabou de ler. Mateus 6, do 9 ao 13. Também está em Lucas 11, 2 ao 4. Ensinando como se deve orar. Tem a própria oração dele, intercedendo pelos seus discípulos e pela igreja. Então vamos lá. João 17, o capítulo 17 inteiro, se eu não me engano. E também a oração dele no Getsemane, né? Antes de ser preso. Ele pede que passe o cálice, mas aceita a vontade do Pai, né? Mateus 26, do 36 ao 44 e Lucas 22, do 41 ao 44. E tem a oração do Estevão, ao ser apedrejado, antes de morrer. Ele pede perdão aos seus assassinos. Os seus assassinos, no caso, judeus que estavam lá para matar ele porque ele estava falando coisa que não devia. Como spoiler, ele estava falando mal do templo. Atos 7, 59 ao 60. 59 e 60, né? Bem curtinho, 2 versículos. As orações de Paulo, que tem várias, né? Na verdade, tem várias citações de orações de Paulo e algumas orações escritas. Diversas orações pedindo sabedoria, amor, crescimento espiritual para os cristãos. Efésios 1, do 15 ao 23, Filipenses 1, do 9 ao 11, pequenininho, e Colossenses 1, 9 a 12, que eu acho que a gente acabou de ler, eu acho. Porque daqui em diante, agora, eu vou ler os textos das orações. Então, essa parte aqui do vídeo, quem quiser pular, literalmente eu só vou ler as orações. Eu vou ler essas orações porque, para ficar fresco na cabeça de quem já conhece, de quem não conhece, conhecer esses textos, para que no final a gente fale um pouco, faça um resumo, né? Faça um aparato de tudo que a gente leu. Então, Abraão, Gênesis 18, 22 a 33. Só vou ler bem rápido. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face de Yahweh, né? Aqui não é Senhor, não corrigiu o texto todo, mas vamos lá. Chegou-se Abraão dizendo, deixaste também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti que seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse Yahweh, né? Se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por causa deles. Tornou-se Abraão dizendo,
Eis que agora me atrevi a falar a ti, né? Vou fazer uma pausa rapidinho, vou tirar tudo isso do texto que tá me incomodando. Perdoa, tá? Agora voltando. Tornou-lhe então Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar a Yahweh, ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem 50 justos, destruirás aqueles 5, toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falhar-lhe e disse, se porventura se acharem ali 40. E disse, não o farei por amor dos 40. E disse-lhe mais, ora, não se iria a Yarro, né? Se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se ali achar 30. E disse, eis que agora lhe atrevir a falar a Yarro de novo, se porventura se acharem ali 20, e disse, não destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, se não se ire, Yarro, ainda que só mais, ainda vejo-vos fale, se porventura se ali acharem 10. E disse, não destruirei por amor dos 10. E foi-se Yarro de novo, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. E vê aqui que isso daqui é uma conversa, certo? Uma conversa entre Abraão e Deus, Yahweh, né? E isso também é considerado uma oração, porque ele está falando com o Criador dele, Deus, intercedendo por uma cidade. Então vamos agora ao segundo, em Êxodo 32, no versículo 11. Moisés, porém, suplicou a Yahweh o seu Urim e disse, ó Yahweh, porque se acende o seu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e mão forte, né? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal tiraste, para matá-los nos montes e destruir da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. Então Yahweh voltou-se, né? Não arrependeu-se aqui, do mal que dissera que havia fazer do seu povo. Aí continuando. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com Yahweh outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por esse pecado. Moisés voltou a Yahweh, né, e disse, que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhe perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste, né? Do livro da vida, no caso. Então você vê aqui Moisés, Moshe, né? Intercedendo e pedindo pelo povo. Agora, aqui é a oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 18. É bem curto. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siloé, e Eli, sacerdote, Eli quer dizer meu Deus, meu Yahweh, né? Meu El. Então provavelmente o nome dele não era esse. Estava sentado. Ela, pois, com amargura de alma, orou a Yahweh e chorou abundantemente. Fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, aqui no caso é Yahweh de Sebaô, né? Se benignamente atentares para a visão da tua serva e de mim te lembrares, e lhe deres um filho varão, ao Yahweh darei por todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha, ou seja, será nazireu. O próximo oração de Davi, de arrependimento, Salmo 51. Compadece de mim, ó Yahweh, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão de tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Purifica-me com o hisopo, né, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde-te o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Yahweh. Renova dentro de mim o espírito inabalável. Aqui no caso é Elohim, né? Urim. Não me lances para fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Não, sustém-me com um espírito voluntário. Engraçado, né? A palavra espírito aqui sendo usada 2 vezes em sentidos diferentes, né? Mas
sopro de qualquer forma, né? Espírito voluntário, como eu falo para vocês, o seu espírito é a capacidade de realizar coisas. E voluntário, né? Obviamente, porque você tem que partir de você. Aqui tem a oração de Salomão, né? Dedicação do templo, né? Não ao templo, é do templo. 1 Reis 8, 27 ao 30. Mas será possível que o rim habite na terra? Eis que os céus mesmos, mais altos dos céus, não pode conter-te. Ele sabia que Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. Quanto menos este templo que eu construí, ainda assim atende à oração de teu servo, a petição dele, a intercessão, e ao seu pedido de misericórdia. Yahweh, meu rim, ouve o clamor e a oração do teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome. Preste atenção. Ouve as súplicas do seu servo e de Israel, do teu povo, quando orares voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Oração de Elias, pedindo fogo do céu. 1 Reis 18, 36, 37. A essa hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias colocou-se em frente ao altar e orou: Ó Yahweh, rim de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Yahweh em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Yahweh, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Yahweh, és o rim, né? É o dono de tudo, é Elohim, né? E que fazes o coração deles voltar-te para ti. Após essa oração, o fogo desceu do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água que estava na valeta, um sinal claro da intervenção de Yahweh. Agora Ezequias. Desculpa. Ezequias, 2 Reis 20, versículo 12. Então voltou Ezequias o rosto para a parede, Ezequiarro, né? Esse Yah é de Yahweh. Voltou o rosto para a parede e orou-se a Yahweh, dizendo: Lembra-te, Yahweh, peço-te, de que tenho andado diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías saísse do pátio, veio a palavra do Senhor a ele, né? Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz Yahweh, o rim de Davi, teu pai. É o profeta Isaías aqui mesmo, tá? Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo de Yahweh. Aí continua o texto, né? Em Esdras, agora o livro de Esdras, capítulo 9, versículo do 5 ao 7. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me. E vocês nem sabem o que é o sacrifício da tarde, né? Essa parte a gente pula. Levantei-me da minha humilhação, estendi minhas mãos ao Yahweh, meu rim, e disse: Meu rim, estou extremamente confuso e envergonhado para erguer a face a ti, meu rim, porque os nossos pecados se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa subiu aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, temos grande culpa por causa de nossas iniquidades. Nós, nossos reis e sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros à espada, ao cativeiro, ao despojo e à ignomínia. E o texto continua, né? Claro. Eu tenho agora Neemias, capítulo 1, versículo 4. Quando soube, sentei-me, chorei, passei dias em pranto, jejuando e orando ao rim dos céus. E disse: Ó Yahweh, o rim dos céus, grande e temível, que guarda aliança e misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Façamos lembrar as tuas palavras ao teu servo Moisés, dizendo, né, as suas palavras que você fez a Moisés. Se vós, sendo rebeldes, me tornardes ao Yahweh, vosso rim, e obedecerdes a voz de Yahweh, vosso rim, cumprindo todos os seus mandamentos, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha, porque somos salvos por misericórdia, não por nossos méritos, lembrando-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vós pecardes, eu vos espalharei entre os povos. Ainda assim, se no meio de vós vos converteis e cumpris os meus mandamentos, eu vos ajuntarei dentre os dispersos e vos reunirei à terra que dei aos vossos pais. Isso aconteceu, né? Depois. Pois somos servos, mesmo hoje somos servos, e a terra que nos disseste dar por herança é
a terra de montanhas e passos, com túneis, e o seu fruto é dado à venda no campo diante de nós. Também estamos diante de ti para te servir, ó nosso rim. Ajuda-nos por causa do teu nome, e não por nossas justiças, pois não podemos frente a ti por causa deste nosso pecado. É a oração de Daniel 9, do 3 ao 19. Voltei-me ao Yahurim para buscar com coração e súplicas, com jejum, saco e cinza. Orei a Yahu meu, o rim, de novo. E confessei dizendo, ó Yahu, o rim grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidades. Só consertar. Praticamos impiedade, fomos rebeldes, nos desviamos dos teus mandamentos e do teu juízo. Não obedecemos a voz de Yahweh, nosso rim, para andarmos nos seus ensinos, que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Eu vou consertando o texto, porque esse texto é antigo, então eu tirei da internet, né, das Bíblias e das versões que vocês já conhecem. Todos nós, nossos pais, né? Nossos pais e nós mesmos pecamos contra ti, não temos obedecido ao Yahweh, nosso rim, guardado os mandamentos e leis e estatutos de que ordenaste. Mas ao Yahweh, nosso rim, pertence a misericórdia e o perdão. Embora também tenhamos nos rebelado contra ele, não o obedecemos. Somos rebeldes, desobedientes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Já Yahweh fez cair sobre nós toda essa maldição escrita na lei de Moisés. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgaram, executando contra nós um juízo justo. Segundo toda a lei, ele fez cair sobre nós o mal, trazendo contra nós e sobre nós a desgraça proclamada na lei de Moisés, pois pecamos contra ele. Ó Yahweh, nosso rim, não despreza não a face do teu ungido. Lembra-te da bondade de Davi, teu servo. Ó Yahweh, volte os teus olhos e ouve. Abre os teus ouvidos às orações do teu servo. Por ti mesmo, Yahweh, vivifica tu esta cidade e teu santuário, para que são chamados pelo teu nome, né? A gente sabemos bem disso. Por amor do teu nome, ó Yahweh, então você tem que botar o nome. Não nos rejeite, despreza a face da tua unção. Inclina, ó Yahweh, teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e veja ruínas desta, a qual é chamada pelo teu nome. Estende-te, ó meu rim, a tua mão, e dá livramento agora à tua serva, à tua cidade santa. Sua cidade santa é tua serva, olha que negócio interessante. Por amor do teu nome, e por amor da tua aliança que eu falei que é o testamento, não é testamento, é aliança. Vive tu nos nossos seios o teu povo. Ó Yahweh, ouve, ó Yahweh, perdoa. Ó Yahweh, estende-nos e faze tu tudo isso segundo a abundância da tua misericórdia, com certeza, né? E pela glória do teu nome, ajunta-te a nós os teus olhos e dá ouvidos para ouvirmos. Só um comentário, né? Eu amei essa oração, muito boa mesmo, e a gente dá para tirar bastante coisa daqui. Mas vamos lá, conseguindo, para a gente não ficar um texto muito longo, um vídeo muito longo. Jonas, Jonas capítulo 2, versículo 1 ao 10. E orou Jonas a Yahweh, seu rim desde o ventre do peixe, e disse, na minha angústia clamei a Yahweh, e ele me ouviu. No ventre do inferno gritei, e tu escutaste a minha voz. Aqui é Sheol, tá? Da sepultura. Pois me lançavas ao fundo das profundezas, no coração dos mares, e o teu fluxo e as tuas ondas passaram por mim. Então disse eu, lançado sou afastado da tua vista, contudo, me lembrarei do teu santo templo. As águas me rodeavam até a alma, o abismo me cercou. As águas se enrolaram ao meu redor da minha cabeça, desceu ao fundo dos montes, e o seu braço me cerceou para sempre. Porém, tu trouxe minha vida, ó Yahweh, meu rim. Ao coração do abismo desceu a minha alma. A terra cometeu por sobre mim o seu selo. Todavia tu tiraste da sepultura a minha vida. Quando estiver em angústia, invoquei a Yahweh, e ele atendeu o meu clamor. Dos sepulcros gritei, e tu me ouviste a voz. Pois tu me lançaste ao mar profundo com as correntes, e de tal me cercaram, né? E todavia me livraste quando a minha alma desfaleceu dentro de mim.
Me lembrei do Yahweh, do meu rim, e a minha oração chegou até ti, e até o santo templo. Então Yahweh ordenou ao peixe e vomitou Jonas na terra. Vamos agora às orações do Novo Testamento. Aqui Lucas 1, 46 e 55, a Miriam. A minha alma engrandece a Yahweh, e o meu espírito se alegrou, o meu rim, meu Salvador, que contemplou na umidade da tua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agindo com o teu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os vazios, os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como lhe prometera a nossos pais. Oração muito boa de Miriam, Maria, mãe de Yahusha. Agora Zacarias, né? Lucas 1, do 68 a 79. Dizendo, bendito o Yahweh, o Rim de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado de profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face de Yahweh, né, aqui é de, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso rim, com o que o Oriente do Alto nos visitou para alumiar ou iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Uma oração muito boa. Mas percebe-se que ele estava falando com a pessoa que estava do lado. Depois eu vou falar sobre isso. Oração de Simeão, Lucas 2, 29 ao 32. Agora, Yahweh, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, ó qual preparaste diante da face de todos os povos, luz para essa revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aqui o Pai Nosso, eu já olhei, já ali nesse vídeo, então vou pular. Mas essa aqui é interessante ler. Tendo Jesus falado dessas coisas, João 17, tá? Levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Como lhe deste autoridade sobre toda a carne, deste, tá? Para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahusha ungido, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isso é muito importante, essa oração. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha a revelação. Quem não acreditou no que eu falei lá no vídeo de Yahusha, né, de Jesus. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome, aos homens que no mundo me deste. Eram teus, mas me os deste, né? Mos deste. E guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, né? Porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam. Creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado. Tá vendo? Só aquela parte. Porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Esse não estou mais no mundo não é porque ele estava fora corporeamente, nem nada disso não, tá, gente? É porque a cabeça dele, a mente dele já não estava mais nas coisas mundanas. Mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o qual me deste,
para que sejam um assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes leio a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou. Rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amastes a eles, assim como amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Que oração maravilhosa, magnífica. Mas, continuando, depois eu vou comentar. E tem a oração de Estevão, né? Eu juntei agora para separar. Cadê? E tem a oração de Estevão, ao ser apedrejado, em Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Yahushua, né? Jesus mesmo. Recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Yahweh, não lhes impuxe esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Olha o adormeceu aqui, que interessante. Próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Então, continuando, né? Sem fazer pausa. Então, como se deve orar segundo a Bíblia? Agora eu vou trazer para vocês um guia, né? Com base nas orações que a gente acabou de ler. Primeiro, eu separei as qualidades que uma pessoa deve ter ao orar, e depois eu vou mostrar para vocês que eu peguei todas essas orações que eu acabei de ler e separei, né? Não fiz isso sozinho, obviamente, mas eu separei parte por parte o que deve ter numa oração. Então vamos lá. São as disposições do coração que torna uma oração sincera, agradável ao seu Deus e espiritualmente eficaz. A primeira coisa é você ter fé, obviamente. Crer em teu Deus, que teu Deus ouve e pode responder. Aí eu tenho aqui versículos para embasar isso. Sem fé é impossível agradar em Yahweh, né? Segunda coisa, humildade. Reconhecer a própria limitação e independência. Tem o Tiago aqui, 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Continua. Tem mais coisa aqui, tá, gente? É só vocês lerem. Eu que não tô lendo para ir mais rápido. Terceira coisa, sinceridade. Falar com o coração sem formalismos ou máscaras. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, né? Na oração do Pai Nosso que eu li agora há pouco. Derramei a minha alma perante o Senhor, né? Muito interessante isso, assim dizer. Quarta coisa, reverência. Tratar o seu Deus com respeito, né? E temor. Rim, grande e temível. Perseverança, quinta coisa. Não desistir de orar mesmo que a resposta demore. Orai sem cessar, né? Pedir sem cessar. A viúva foi persistente também, né? E Tessalonicenses, Paulo falando, orai sem cessar. E Jesus também, agora há pouco eu li, que ele falando da importância de vocês orarem. Ter disposição para perdoar, ter o coração limpo e disposto a perdoar os outros. Se não perdoares, vosso Pai também não os perdoará. Ter obediência, buscar alinhar a vida com a vontade de Deus. Nossa, essa parte é pesada.
ter arrependimento, né? Ter um coração quebrantado pelo pecado, como está em Salmos 51, 17. E ter gratidão, como em Filipenses 4:9. Agradecer antes mesmo de receber a resposta, né? Porque você tem que ter fé. Se você tem fé, você sabe que você vai receber a resposta, né? Agora vamos lá, a parte de interessante desse nosso vídeo aqui. Elementos que a oração deve conter, a estrutura, o seu conteúdo. Esses são os componentes essenciais de uma oração saudável e completa, segundo os exemplos bíblicos que a gente acabou de ler. Então vamos lá. Primeira coisa, reconhecer quem é Yahweh, santo, justo, rei, criador, né? Você tem aqui o exemplo do Pai Nosso. O Pai Nosso que está, Pai Nosso começa com a adoração. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. E em Lucas, né? Minha alma agradece o rim. Daniel, ó Yahweh, né? Grande o rim. Aqui assim e aqui. E temível. Segunda coisa, agradecimento. Gratidão pelo que tens e ação de graça, ou seja, promessa que você vai fazer alguma coisa. Agradecer pelas bênçãos já recebidas. Em Efésios 1:6, Paulo sempre inicia suas cartas com gratidão. Não andeis ansiosos. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Yahweh pela oração e pela súplica com ações de graça. Com ações de graça. Certo? Vamos corrigir esse texto. Literalmente ações. Você tem que fazer ações. Não é falar. Não. É fazer ações de graça pelos outros e para Deus. Terceira coisa, arrependimento e confissão. Primeiro, admitir que você tem pecados, falhas e pedir perdão. Vamos lá. Pequei contra ti, no Salmo 51 de Davi. Está repetido, né? Deixa eu tirar aqui. Pecamos, cometemos iniquidades em Daniel, né? Petição por si mesmo, a quarta coisa. Apresentar suas necessidades ao Deus. Clamar por necessidades espirituais, físicas e emocionais. Mateus 6, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Né? Ou em Efésios, Paulo pedia sabedoria, força, conhecimento para os cristãos. Ou em Mateus 26 também, se possível, afasta de mim esse cálice. Né? São petições. Oração é uma petição, certo? Quinta coisa, a intercessão. Lembra que eu falei que a oração também é uma intercessão? Orar em favor de outras pessoas. Abraão pedindo por Sodoma, e a Ruxa por seus discípulos, perdoa-lhes, né? Porque eles não sabem o que fazem, não é isso? Sexta coisa, entrega ou submissão à vontade de Yahweh. Entregar tudo nas mãos dele. Que seja feita a sua vontade, não seja como eu quero, mas como tu queres. E tem outras passagens também, tá, gente? Só botei algumas. E o encerramento, né? Que não é tão necessário assim, mas a maioria das orações não tem, mas e a Ruxa reconhecendo que através deles temos acesso ao Pai. Aquela oração que eu acabei de ler, muito maravilhosa. Nossa, que oração demais. Mas, continuando. O que vocês acharam? Só vou dar uma repassada, certo? Primeiro, adorar, né? Reconhecer quem é o seu Urim, o seu Criador, o Eterno. Agradecer pelas coisas que ele tem feito. Se arrepender e confessar seus pecados e pedir perdão. Pedir por si, o motivo da sua oração em si, as coisas que você está pedindo, interceder pelas outras pessoas, se submeter à vontade de Yahweh, à vontade de Deus, e encerrar, fazer o seu encerramento conforme você quiser. O exemplo prático é a oração do Pai Nosso, né? A Pai Nosso tem 5 dessas coisas que eu acabei de falar, tem 6 na verdade. Aí que eu citei também a oração da Ana, que ela mostra a humildade e persistência, né? E a oração de Jabes, né? Em Crônicas, eu nem li aqui, que ele faz uma petição com fé. Então eu tenho aqui, ó, vou até sair da frente também, de novo, eu tenho que sempre sair da frente. Vocês podem printar e ver todas as coisas aí que eu resumi de que tem que ter em uma oração mais de acordo com o texto bíblico, mais de acordo com o que fizeram, né, as pessoas que são citadas no decorrer dos tempos que aconteceu, tanto em Israel quanto no Novo Testamento, e que essas pessoas fizeram petições, falaram abertamente com Deus. Você vê que não foram palavras repetitivas, você faz do jeito que você quiser, com o coração puro, com sinceridade. E no seu coração tem que ter fé, humildade, sinceridade, reverência para com Deus,
perseverança, né? Se pede num dia, pede no outro, pede no outro. Isso é muito importante. Não deixar de pedir, certo? E pedir perdão. E estar disposto a perdoar as outras pessoas também, né? E quanto ao conteúdo da oração, tá aí. Começa adorando o seu Criador, o seu Deus. Em segundo, agradece pelas coisas que você recebeu. Tá até errado ali, recebidas, tá? Confessa os seus pecados, admite que você tem erros, tem falhas. Pede, né, o que você quer pedir. Intercede em favor das outras pessoas. E, por último, se submeta à vontade do seu Criador. E é assim que eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E para terminar, então, né, eu mesmo, botei até aqui de novo, vou fazer uma oração junto com vocês. Então vamos lá. Ó Criador de todas as coisas, que tem sido meu Pai desde a minha tenra idade até este presente momento, que tem feito tantas coisas por mim, que eu nem consigo listar quão maravilhosas todas elas foram. Muito obrigado, né, por todas as coisas que tem feito por mim, pelos meus familiares e por todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu sei que eu tenho errado bastante, peço perdão por todas as coisas que tenho feito, né? Eu quero fazer com que você saiba que eu estou arrependido por todas essas coisas e pretendo manter a minha vida o mais correta possível de aqui em diante. O que eu quero pedir nessa oração é que você me dê a capacidade de poder ensinar a todas as pessoas que estão aqui nesse canal a entender o que realmente é a sua palavra, o que realmente foi dito, né, em todas as coisas. E também quero pedir que dê sabedoria, paciência e tempo e para todas as pessoas que precisam ouvir tudo isso que a gente traz, né, para que elas possam crescer em sabedoria, em devoção para com você, ó Yahweh. E que eles possam também fazer por outras pessoas o que eu estou fazendo aqui. E que você né, leve esse vídeo, esses conhecimentos, a sua própria palavra, a máximo de pessoas possíveis que você queira que receba essa palavra, aos teus, né? Como Yahusha disse em sua oração ali, aqueles que tu os deste, né? E que nós possamos ser finalmente um em pensamento, em palavras, em ações, em agradecimentos, e possamos também entregar para ti, não que a gente vá merecer algum dia, mas tudo que a gente tem feito, né? Tudo que a gente possa fazer para que você entenda que somos seus servos, estamos aqui para te adorar e estamos aqui também pelo favor que você teve pela nossa vida, sendo a gente tão cheio de erros, tão cheio de pecados. Então, tenha paciência conosco e nos dê força, saúde, né, vigor, para que a gente possa fazer a sua obra, possa fazer também as coisas da nossa própria vida, nosso trabalho, né, nossos estudos, mas que no final de tudo seja, obviamente, sempre seja feita a sua vontade, conforme você quiser que seja feita. Faça de acordo com o que você queira que seja feito. E é tudo isso que eu te peço e já te agradeço desde então. Muito obrigado mesmo. E é assim que eu fortemente acredito, né? Mas agora, só para terminar o vídeo, vou lhes fazer umas 3 perguntinhas básicas. Espero que tenham entendido como se faz uma oração, o que precisa ter numa oração nesse exemplo que eu trouxe aqui de mim mesmo para vocês. Mas eu pergunto para vocês, o que vocês não viram na minha oração? O que vocês não viram? Eu tô clicando no lugar errado, desculpa. Foi essas 3 coisinhas aqui. E é assim que eu termino o vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima. Animanim.